Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é dia 27 de março de 2021, sábado. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito pela emissora RCI, AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia Eletrônica da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e para pesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para-vivência da mega-fraternidade. O que o Paradireito é para todos. Bom, estamos hoje aqui apresentando o programa, eu, Eliel Queiroz e Marilza de Andrade, trazendo nossa convidada, a professora Elisa Frota, com o tema Colégio Invisível da Paradireitologia. A professora Elisa Frota é graduada em Direito, com especialização em Direito Ambiental e Gestão Empresarial, servidora pública, coordenadora do Colégio Invisível da Paradireitologia, conheceu a Conscienciologia desde 1996, tenepsista desde 2004, docente desde 2010, voluntária do IPC e atualmente está no Colégio Invisível e na Juriscons desde 2005 e tem artigos publicados na CCCI. Você também pode acessar o programa do Conteúdo para Direito através do Facebook, Sempre RCI, app Sempre RCI, o site semprerci.com.br, rádio 1320 AM. Agora nós vamos iniciar a nossa entrevista e aí eu passo para Marilza, a minha amiga e colega de trabalho de rádio. Bom dia a todos, bom dia Eliel, bom dia professora Elisa Frota. É com imenso prazer que a recebemos aqui no nosso programa e pode cumprimentar os nossos assistentes aí. Bom dia a todos, né? Eu agradeço muito o convite e a oportunidade, né, em nome do Colégio Invisível da Paradireitologia, da gente poder hoje tratar desse assunto, explicar, esclarecer e chamar, né, trazer mais gente para participar também do colégio. Fico muito feliz com o convite, então muito obrigada. Então, tá bom, professora Elisa. Então, vamos começar a nossa entrevista de hoje, né? Professora Elisa, o que são os colégios invisíveis da Conscienciologia? São duas perguntas numa, né? E se os colégios invisíveis é também uma neo-ideia dessa nova ciência, a Conscienciologia? Bem, é uma ideia antiga já, o nome Colégio Invisível. Ele vem lá do século XVII, com o cientista Robert Boyle, um inglês lá precursor da Royal Society. Ele usou esse termo para poder reunir pesquisadores, cientistas, em torno de seus estudos, né, trocando correspondências. E ele usou esse termo, Colégio Invisível, porque era algo sem muros, sem paredes, né? Não precisava de um prédio institucionalizado, então sem prédio, sem muros. O invisível é nesse sentido. Então ele já vem de longa data na ciência e a Conscienciologia adotou esse termo dos colégios invisíveis. Ele é visto pela primeira vez nos 700 experimentos. O professor Valdo Vieira traz a ideia dos colégios invisíveis e ele foi sendo construída, essa ideia, por vários voluntários da Conscienciologia e participantes, integrantes e pesquisadores em geral. Ele é conhecido hoje, assim, os colégios invisíveis da Conscienciologia são conhecidos hoje como a reunião, né, através do vínculo consciencial pela ideia, de pesquisadores em torno das especialidades da Conscienciologia. O objetivo é realizar otimizações nas pesquisas conscienciológicas através de contatos assíduos. Esses contatos são tanto multidimensionais como virtuais e presenciais, visando a comunicação efetiva das investigações desses pesquisadores. Eles vão muito além de qualquer instituição e são compostos por pesquisadores independentes de várias instituições conscienciocêntricas. Ok, professora. Muito boa a explicação, porque sempre é bom esclarecer, né,
a quem não está entendendo muito esses termos e os objetivos, né? Eu tenho até um artigo para citar que os coordenadores dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia atuais são o professor Roberto Almeida, que inclusive iniciou essa proposta, e a professora Ana Seno. O professor Roberto Almeida tem um artigo na revista Consciência, Colégios Invisíveis da Conscienciologia. É bastante esclarecedor esse artigo, é um artigo bem tranquilo para ler, qualquer pessoa entende, então fica aí a recomendação. Ok. Quais são os pré-requisitos para o voluntariado no Colégio Invisível da Paradireitologia? Mas primeiro, eu pulei a pergunta, desculpe, professora. Okay. O que vem a ser o Colégio Invisível da Paradireitologia e seus objetivos, propostas e atividades que estão sendo desenvolvidas de agora para o futuro? Como a senhora vê isso? Então, assim, os colégios invisíveis dentro da Conscienciologia, eles foram se dividindo de acordo com as especialidades, né? Então, o Colégio da Paradireitologia, ele surgiu em outubro de 2010. Antes já havia reuniões, encontros, né, que, a partir do CEAJUC, que chegaram até a construção do Colégio Invisível da Paradireitologia com essa especialidade, né? E ele tem, então, como objetivo, né, é uma instituição, não é uma instituição, é uma organização conscienciocentrológica formada por pesquisadores, objetivando o estudo do paradireito. Então, assim, é importante a gente entender que é uma organização grupal, multidimensional, ela é suprainstitucional. Então, é formada por esses pesquisadores com megafoco na paradireitologia, com o objetivo de desenvolver, né, a especialidade da conscienciologia e da paradireitologia. Assim, pode falar. Não, eu queria saber o pré-requisito do voluntariado. Como esse voluntariado vai atuar, a quem ele procura, quais são os contatos? A gente não desenvolve várias atividades, que eu vou falar daqui a pouco, várias parcerias. A grande questão dos colégios é a questão da interdisciplinariedade entre pesquisadores. Não é um vínculo de voluntariado, é um vínculo de pesquisadores independentes. Assim, a pessoa precisa conhecer alguma coisa de conscienciologia para poder entender, mas ela não precisa ser um voluntário da conscienciologia necessariamente. Ela pode ser uma pessoa que fez um curso de entrada, se interessou pela ideia e quer participar. Então, é livre isso aí, toda essa participação, porque isso permite o intercâmbio científico, né, de diversas especialidades e o crescimento, né, o aprofundamento, o crescimento, a troca entre as diversas pessoas que têm interesse em pesquisa. Porque, assim, quando a gente fala em colégio invisível da paradireitologia, na caso da especialidade da paradireitologia, o grande questão é a pesquisa científica, né? O nosso objetivo é esse. O Mater Pensene do colégio, da paradireitologia, ele é baseado numa pensata do professor Valdo Vieira, no Mega Pensene Trivocabular, paradireitologia, autodiscernimento multidimensional. Então, esse é o Mater Pensene do colégio. Então, o que é o nosso objetivo? Trabalhar para conseguir ampliar isso. Os colégios invisíveis, eles funcionam como o alicerce da produção científica daquela especialidade. Sim. Então, é esse o nosso objetivo, assim, é esse desenvolvimento, assim, para poder consolidar no planeta a proposta, né, essa neociência da conscienciologia com a especialidade da paradireitologia em foco. Professora Elisa, por acaso a pessoa precisa ser formada em direito, ter alguma noção de direito, ou qualquer atividade profissional, linha de estudo e pesquisa, pode participar do colégio? Então, especificamente da paradireitologia. Não precisa. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, né? A coisa que porque o nome é paradireito é do direito. Não é isso. Muito pelo contrário, inclusive esse programa, né, o Conteúdos Paradireitológicos, tem como foco, como meta, esclarecer essa confusão que se faz, né? Vocês têm o slogan, que é o slogan dentro da paradireitologia muito difundido, e no colégio também, da paradireitologia, no Colégio Invisível, que é o paradireito é para todos. Nós temos entre nossos pesquisadores pessoas de várias áreas, né? Todas é forma de falar, mas de várias áreas, todas as pessoas podem participar de qualquer área. Não tem restrição, assim como a conscienciologia também não tem. Então, não precisa nem ser formado em alguma coisa, basta querer contribuir, querer participar.
e saber fazer essa distinção, né, de que o para-direito é diferente do direito, né? Não fazer essa mistura que a gente vê e a gente ir entendendo os rumos, né, do para-direito. Tá bom. Professora Elisa, nós temos uma pergunta que nos foi enviada por uma senhora de Salvador, a senhora Madalena Ribeiro, e ela quer saber da senhora se no momento que a senhora escolheu a profissão de direito, a senhora pensou que essa profissão poderia ter possibilidade do desvio da sua PROEX. Se a senhora já tinha noção de PROEX, e se essa profissão, que ela é muito questionável, né? Uhum. Em termos assim de realizações mais empíricas, né? Mais espiritualistas, embora tenha muitos advogados que se preocupam com esse processo evolutivo, com a assistência, fazer ser um profissional bem compatizente com o seu paradigma pessoal, né? Uhum. Então, ela quer saber qual a diferença, por exemplo, como você viu essa escolha, por que você fez essa escolha do direito e a relação do direito com o para-direito e a sua meta da interassistencialidade. Então, eu entrei na faculdade de Direito no mesmo ano em que eu conheci a Conscienciologia, em 1996. Quando eu tinha 1 ano de faculdade, eu fui fazer o primeiro ACP2, ainda era com o professor Valdo, curso de extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2, e eu lembro que na época a pergunta geral era assim: você estuda Direito, mas não vai desviar a sua proexis? Assim, essa era uma pergunta. Isso para mim era algo que não me preocupava, assim, a questão de desvio de proexis em si. Eu sempre me pautei muito, na época que eu entrei, quando eu estava me recém-conhecendo, ainda não usava a palavra cosmoética, né? Fui passar a usar à medida que fui aprofundando meu conhecimento na Conscienciologia, mas hoje eu sei que já havia um senso de cosmoética muito sério. Então, assim, tinha várias coisas, mesmo quando eu entrei na faculdade, que eu sabia que eu não queria. Eu lembro que eu dizia assim: eu não sei o que eu vou fazer nessa área, mas eu sei o que eu não vou fazer. Então, tinha, assim, os marcos do que eu não ia fazer. E eu entrei no curso de Direito porque eu entendia que a gente precisa aprender a se defender, aprender a se autoproteger. Na verdade, hoje eu compreendo o que era a minha pensenidade naquela época, que eu já compreendo como um autopensene paradireitológico, que era a questão do holopensene preventivo. Eu lembro no primeiro dia de aula, quando o professor perguntou, o professor de Sociologia Jurídica, por que eu estava lá, e era essa coisa assim da prevenção. Eu sempre tive a ideia de prevenir danos, sabe? Isso era muito dentro de mim, muito claro. Hoje eu chamo isso de holopensene preventivo. Então, para mim, dentro do direito, ainda dentro do direito, sem nem falar em para-direito, eu já tinha a ideia de que o direito não era o que a gente via no normal. O que a gente vê no normal? Vamos fazer uma analogia aqui. Você tem lá um trilho do trem e o direito é o fim da linha. Nada mais funcionou, acabaram as opções, você chega no fim do trilho, você aplica o direito. É assim que faz na sociedade da gente. Ele é a última opção. Nada deu certo, você vai parar no direito. Mas eu não pensava assim. Eu pensava no caminho inverso. Como não chegar no fim da linha? E passei a chamar isso de direito preventivo. Eu dizia, professor, a gente tinha que ter uma matéria. Esses dias eu encontrei uma ex-professora, a gente tinha que ter uma disciplina no curso, direito preventivo. Como evitar essas situações? Então, você vai construir uma casa, você vai saber o que pode acontecer, quais as medidas para evitar. Você vai entrar numa relação a dois, vai ter filhos, vai tomar qualquer decisão na sua vida, você saber antecipadamente as consequências do que você vai saber. Isso também tem um pouco da parasegurança, né? Sim, com certeza, né? Porque a questão do evitar danos tem toda a relação com a parasegurança, né? Então, isso era muito, muito forte, assim, e a meta de interassistencialidade sempre esteve presente para mim nesse sentido. Desde os meus primeiros anos de estágio no direito, eu sempre tentava esclarecer o máximo como a pessoa não podia não se enrolar mais, entendeu? Assim. Ok, professora. Professora Elisa, o que vem a ser o Colégio Invisível da Paradireitologia, seus objetivos, propostas e atividades já desenvolvidas?
Olha, ao longo da história do colégio, né, foram desenvolvidos vários projetos já feitos, inclusive o laboratório de autopesquisa da paradireitologia dentro do CAEC, várias atividades. Atualmente, nós temos 3 projetos em andamento. O Paradireito em Debate, que acontece todas as quintas-feiras de manhã, o projeto Antologia Biografológica, que é um projeto já desde 2013, iniciou a ideia, depois eu vou falar mais sobre ele, e a série Cultura Paradireitológica, que é uma forma de a gente está utilizando como formação de pesquisadores em paradireito. A gente tem atividades presenciais e virtuais, dependendo da demanda dos projetos. Então, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos tivemos mais de 200 reuniões nos últimos 5 anos. Temos também vídeo debate, acontece com uma certa regularidade, a Marilza mesmo participa de vez em quando, né? Apresentação de pesquisas e participação em eventos, a dinâmica parapsíquica aplicada para a direitologia, em parceria com o CEEC, que está atualmente suspensa pela pandemia, mas tem participação do Colégio Invisível da Paradireitologia. E a gente tem muitas parcerias, da natureza, assim, eu acho, do Colégio da Paradireitologia, tanto dentro como fora da Conscienciologia. Então, dentro da Conscienciologia, a gente tem uma parceria direta, né, muito integrada com a Juriscons, promovendo anualmente a semana e o Fórum da Paradireitologia, onde nossos pesquisadores anualmente apresentam suas pesquisas. Já tivemos também encontro de pesquisadores em outras cidades, como Aracaju. Já temos também uma parceria em curso com o Ministério Público da Bahia. Ok, muito bom. Professora, vamos ler a pensata de hoje? Tá bom, vamos lá. A senhora quer ler ou eu leio e depois, na entrada do segundo bloco, a senhora comenta? Pode ler. Ok, a nossa primeira pensata é do livro do Lexo de Ortopensata, na página 533. O direito existe para frear os instintos naturais, ainda remanescentes no homem primata. O paradireito existe para ampliar a cosmovisão cosmoética e evolutiva das consciências luz. Eliel, é com você. Bom, tá muito interessante, né, professora Elisa, esse primeiro bloco. Eu acho bastante interessante o Colégio Invisível, né, que é a promoção da cientificidade dentro do paradigma consciencial. Eu acho isso muito bacana e eu acho que no próximo bloco a gente vai desenvolver ainda mais sobre essa temática que é muito interessante para quem está ouvindo, nossos ouvintes, para quem esteja participando hoje aqui na rádio, tá? Então, eu vou chamar então os comerciais. Então, vamos para os nossos comerciais. Voltamos daqui a pouco com Marilza e com a nossa convidada, Elisa Frota. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Bom, pessoal, estamos aqui voltando a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Marilza, eu e dar prosseguimento ao nosso bate-papo com a nossa convidada Elisa Frota. Marilza, vamos para o nosso segundo bloco. Ok. E assim, estamos aqui com a nossa convidada, a professora Elisa Frota. Vamos então, professora, aos comentários da nossa primeira pensata, por favor. Assim, é bem interessante essa pensata, porque a gente pode fazer um contraponto entre o direito e o paradireito, né? E vem a ver com a pergunta anterior da Madalena, que a Madalena enviou, com toda aquela questão que eu falei, né? Então, eu acho que ela já puxa o gancho, né, sobre isso. Assim, se a gente tivesse todo mundo com condutas adequadas, condutas responsáveis, a gente não precisava do direito, né? Seria autorregulatório, né? Não precisaria. Então, o direito está aí realmente como um freio para as nossas dificuldades enquanto seres humanos aí causando problemas. Já o paradireito, por exemplo, um dos instrumentos do paradireito é o Código Pessoal de Cosmoética, é a autorregulação. Então, é o seu direito diante do que tem posto, né? Você se autorregula.
A né? São as pessoa é suas seu decisões. autolegislador, Você né? é seu autolegislador. Então, a gente tem a autolegislação, a autojurisprudência, né? As condutas vêm da gente. Então, assim, para direito, ele não é para reduzir, ele é sempre para ampliar. Né? O para-direito requer cosmovisão, visão de conjunto, né? Do fluxo do cosmos, das ações mais acertadas, mais justas, íntegras e retas na medida do possível. Retas no sentido de da gente não ter desvios, né? Íntegra no sentido de não dar jeitinho, né? Condutas que nos conduzam a ações assertivas, a bem da maioria, né? A bem de todos, né? Naquela máxima de que aconteça o melhor para todos, né? Então, eu sempre acho interessante, porque, assim, quando a gente pensa em, eu pelo menos penso em para-direito, sempre me vem à mente o fluxo do cosmos, assim. Como que eu consigo me alinhar a esse nível, a minha ortopensenidade, a minha pensenidade a um nível tal que consiga acessar esse fluxo sincrônico do cosmos de uma forma tranquila, né? Participando, né, limpamente, digamos assim, Agitado não se... pensenicamente. A pessoa agitada não consegue seguir o fluxo cósmico, né? Não, não, você sabe, Marisa, que teve um evento de paradireitologia no último fórum que eu passei por um experimento. Era justamente um bloco sobre a nosso Mater Pensene, para direito, né, autodiscernimento, né, e falando do autodiscernimento. E então, multidimensional. Então, naquele momento, o meu experimento era assim: acalme-se, perceba, não reaja. O fluxo de energia está aí, entre. E foi esse exercício ali durante a apresentação, você era coordenadora dessa mesa, durante aquela apresentação de pacificação íntima, para eu conseguir entrar naquela sintonia. Foi muito interessante isso. A mesa foi muito boa, né? Foi com o professor Roberto Almeida, professor Flávio Amado e professora a professora Adriana Lopes. Foi uma mesa até que fechou, né? Se eu não me engano, foi a última, foi o fechamento do fórum. Foi a fechamento, realmente. Professora, qual foi a sua maior experiência dentro do Colégio Invisível da Paradireitologia? Uma vivência que lhe marcou, que te deu assim, é isso aí? Olha, eu tive uma experiência muito marcante. Eu entrei no Colégio Invisível da Paradireitologia em 2011, eu comecei a participar. Em 2010, eu apresentei um artigo no Fórum da no Fórum da TENEPS, e foi aí que eu conheci a professora Cristina Aracaki, que me convidou para participar do colégio. Então, eu comecei a participar em 2011, mas participei pela primeira vez em 2012 de uma apresentação de pesquisa no Fórum da Paradireitologia, no terceiro fórum. No ano seguinte, eu apresentei um aprofundamento dessa pesquisa, em 2013, que era uma pesquisa sobre a professora Wangari Maathai e a África. Assim que terminou aquela apresentação, eu coloquei dentro de mim que foi uma cláusula cosmoética pessoal, de que dali para frente, todos os anos, eu apresentaria pesquisas. Aquele momento, assim que eu encerrei aquela apresentação em 2013, me marcou profundamente, porque foi uma resolução que veio, sabe aquelas que vêm de dentro para fora? Sim. E aquilo para mim virou. Então, de lá para cá, vocês estão acompanhando, a gente apresenta trabalhos em equipe de pesquisadores. É o que eu chamo da certeza íntima, né? Indiscutível, isso. Inegociável, né? E assim que eu terminei de concluir isso aí, inegociável, a palavra, você falou a palavra inegociável. Exata. Assim que terminou isso, a professora Cristina passou por mim e apresentou a proposta de uma antologia de biografias, que se tornou o projeto Antologia Biografológica, que a gente está aí produzindo, né? O livro está para sair. Nós vamos falar no outro bloco. Professora, gostaria de saber como funciona essa dobradinha cosmoética e Colégio Invisível da Paradireitologia e a Juriscons. Porque o que a senhora falou é que o Colégio Invisível vamos colocar assim, ele tem uma independência, né? Ele é suprainstitucional. Né? E como funciona, se vocês são super presentes, né? Dentro da Juriscons, em todas as atividades, a maioria, né, dos voluntários. Eu mesma sou voluntária dos dois, né? Eu também estou nos dois. Eu sei.
Mas, então, como funciona essa dobradinha dentro dos princípios da cosmoética, né? Você fala que quer agir segundo o fluxo cósmico. E eu fico pensando assim, na questão das comunex evoluída, o que é viver num ambiente onde a conduta padrão é cosmoética? Essa é a minha maior indagação, que eu gostaria de ter essa resposta. O que é você viver, né, e conviver, né, com todas aquelas consciências mais lúcidas, tendo como conduta padrão a cosmoética? Isso realmente, para mim, é muito sedutor, muito instigante. Eu acho que para todos nós, realmente, é um grande desafio entender, né, saber ver na prática isso, né? Tem uma pergunta que me veio aqui, professora, sobre essa questão específica da senhora de ter escolhido o direito, logo em seguida conhecer o para-direito. Você acha que fazer direito foi cláusula pétrea sua? É uma pergunta para pensar, mas assim, eu lembro muito bem o dia da minha formatura. Foi um daqueles momentos mais sérios assim que a gente viu. Eu tive uma sensação de imensa seriedade durante o discurso do paraninfo da minha turma. Era uma coisa assim de compromisso muito grande. Eu não sei se foi uma cláusula pétrea, mas eu tenho uma ligação com o direito de longa data, provavelmente da minha série Exis, né? Então, da minha holobiografia como um todo. E eu não acho que eu estou, por acaso, envolvida com o direito, né? Trabalho dentro da área, convivo com pessoas da área, mas uma vez, uma consciência extrafísica num curso disse assim: o direito é seu passado, o para-direito é seu futuro. A sensação que eu tive na minha formatura foi de que ali eu estava fazendo a transição. Pois é, isso que me veio agora, né? Se você acha que você, ao repetir, vamos colocar assim, repetir a profissão de direito, mas tendo já um outro padrão do para-direito, para se nortear, da cosmoética, do para-direito, do senso de autolegislador, do senso de autolegislador. É uma reperspectivação muito grande da forma de atuar na área. Se você está resgatando ou pegando o bastão, isso é autorrevezamento. Como eu é acho que que fica eu isso acho nas que suas autopesquisas? Eu acho que tem ambos. Eu acho que tem um autorrevezamento, sim, com upgrade, né? Com mudanças aí, né? Em transição e novas, mas também acho que há um processo de recomposição dentro dessa área. Eu vejo os dois, assim. Não era fácil para mim entrar em tribunais. Eu tive que aprender a lidar com a minha sensibilidade dentro de tribunais. Então, eu acho que isso mostra que há um grau de recomposição em curso. A senhora uma vez falou para mim, a gente estava conversando, e falou para mim que o trabalho que você fazia dentro do serviço público, poderia ser um resgate, né? Uma recomposição, porque você orientava as pessoas para os direitos dela. Eu não escolhi propositadamente uma função de ponta, porque eu queria algo que eu pudesse ter liberdade, mais liberdade de atuação. Era a questão do corporativismo e me preocupava na época das escolhas. Então, eu escolhi uma função como servidora pública em que eu atendo as pessoas que, quando elas chegam no judiciário, é a porta de entrada dos juizados especiais cíveis, pessoas que não têm advogado e procuram a justiça, então eu as recebo para redigir a petição, o pedido delas, orientar. Essa é a minha função. Então, é uma função em que muitas vezes eu recebo assim, muitas pessoas pobres, isso é o normal, pessoas que não têm nenhum conhecimento direito, que estão chegando ali pela primeira vez muito tensas, porque estão levando a demanda, que mesmo para muitos seja pequena, porque é juizado, para a maioria daquelas pessoas é algo grande, que afeta diretamente o dia a dia delas, a sobrevivência, ali uma conta muito alta de luz, de água, um telefone que ela não consegue acessar, não consegue falar com a pessoa que quer contratar os serviços dela, e com várias consequências do dia a dia dessas pessoas, mesmo nas suas dimensões mais corriqueiras. Mas é bem interessante ver, assim, poder esclarecer
dizer, acalmar, que a justiça está lá para todos, que é para ele também, que ele pode se defender, que ele pode fazer, poder orientar como não cair naquilo de novo. Eu brinco assim, ó, aqui eu não dou até logo, porque é para vocês não voltarem, porque não é para precisar. Aqui a gente dá tchau, mas se precisar a gente está disponível. Mas para mim é uma satisfação. Eu trabalho nessa função há mais de 10 anos e poder ver, já apareceram vários casos que eu estou até fazendo uma separação assim para pesquisa de várias casuísticas que a gente vê que tinha para-direito por trás. Situações que não foram encaminhadas por acaso, porque assim, eu atendo como se fosse uma praça pública. Pode chegar qualquer pessoa lá a qualquer hora. Mas não chega a ser uma ágora, né? Não. É um escritóriozinho assim, bem simples. Sim, a gente está brincando e ampliando até a ideia, né? Pensa aí. Agora vamos, professora. Gostaria de saber como funciona a dobradinha. Você não dobradinha. respondeu. Bom, vamos lá, vou responder agora. Assim, eu acho que é bem interessante essa integração do Colégio Invisível da Paradireitologia com a Juriscons, porque é uma integração muito harmônica, né? A gente consegue muita paradiplomacia em exercício, mega fraternidade em ação, assim, porque a gente se integra muito bem, na minha visão, as duas instituições, mesmo cada uma com suas... o Colégio Suprainstitucional, né, uma reunião de pesquisadores, a gente não tem o vínculo de uma associação, como tem a Juriscons, que é uma associação sem fins de lucro, mas é uma associação, né, uma entidade de direito privado, não é o caso, mas assim, a Juriscons, ela vai focar na divulgação científica, né? Ela vai focar ali na docência, na TARES através dos cursos, docência, debates, serviços, desse programa aqui que também é um serviço de esclarecimento. O colégio, ele vai focar mais no desenvolvimento da pesquisa em si, da paradireitologia, na sua aplicabilidade e na sua consolidação no planeta. O foco é produção científica. A gente busca a identidade de pesquisas da especialidade, né, da paradireitologia. A gente trabalha com pesquisa continuada, com seu aprofundamento, interdisciplinariedade e intercâmbio. Você pode ver que todo ano a gente apresenta anualmente pesquisas presencialmente, esse ano foi online por conta da pandemia, mas é uma pesquisa continuada, não é algo solto, né? Há um conjunto de pesquisadores numa pesquisa contínua, porque a gente busca o aprofundamento para compreender as leis que estão por trás daquilo ali que a gente está fazendo. É uma tentativa de ampliação da compreensão da paradireitologia, através de formas teáticas. Ô, professora Elisa, e me diz uma coisa, a sua coordenação é compartilhada com a professora Graça Dantas, né? Era isso que eu queria falar. Será nossa convidada futuramente aqui no programa, já está agendado. Como é fazer essa coordenação compartilhada? Porque aí junta uma coordenação compartilhada do colégio e a outra coordenação que é da Juriscons, né? Haja diplomacia, né? Assim, a gente coordena o colégio, né? Nós duas, ela também é voluntária na Juriscons. Obrigada pela pergunta, porque eu queria poder falar dessa gestão compartilhada do colégio. Sim, não podia deixar. Eu acho isso um exercício incrível. Eu sou muito feliz pela oportunidade. Eu aprendo com a Graça todos os dias. Foi um reencontro, assim, de amizade, de pesquisa em todos os sentidos. Então, assim, a professora Graça Dantas, minha parceira mesmo, de colégio, né, na co-coordenação. A gente gosta de fazer normalmente tudo em dupla, né? A gente assistia isso, vamos fazer o verbete, tem que ser, como é que não pode verbete duas, né? Se a gente trabalha tudo junto, assim, tudo que a gente vai fazer dentro do colégio, a gente se reúne. E a gente sempre tem as pautas e é tudo combinado. É desse jeito, uma diz o que pensa, a outra diz, e a gente vai chegando, né, nas resoluções, né, a partir da conversa, do diálogo, sempre muito franco. Reencontro de amizade raríssima, né? Pode certeza, a dica é reencontro de irmã. Mas foi o colégio que trouxe essa oportunidade, assim, foi o Colégio Invisível da Paradireitologia. E assim, a gente com a Juriscons, então, quando a gente tem que sair do colégio para qualquer outra parceria, a gente conversa antes qual vai ser a nossa conduta. Né? Então, tudo é muito conversado. Se às vezes só uma de nós está na reunião e a outra não está, a gente pede tempo para uma consultar a outra. Sim. E a gente conversa entre si para que as decisões sejam sempre dialogadas. Não há decisão sem diálogo.
podemos ler a nossa pensata e comentar depois. Sim. Logo em seguida, o Eliel entra fazendo uma síntese desse bloco. Ok? Muito obrigada. A senhora quer ler? Pode ler. A evolução é a real punição do para-direito, porque a consciência é obrigada pelos contingenciamentos existenciais a evoluir. Evoluciologia 658. Eliel. Interessante esse bloco que Elisa, quando coloca, né, a questão da formação do direito com a conciliação com o processo do para-direito. E aí uma coisa que me chamou a atenção foi a questão de que o direito tem um nível de seriedade de ditar, né, as regras do comportamento humano em sociedade. Então, isso é um enredo, né, é uma síntese do que é extrafisicamente, né? Extrafisicamente existe esse processo evolutivo das consciências, os seus direitos, a meritocracia, e dentro desse contexto também existe uma organização social em cima disso, né? E a gente tem que lembrar que, na verdade, o direito é uma formação que envolve as relações sociais, né? O direito, ele permeia justamente essas relações, né? O que é justo, o que não é justo, o que não pode ter, o que não pode ter. E isso, dentro da esfera do paradigma consciencial, também tem um contexto que tem as suas particularidades, as suas singularidades. Eu acho que você, de um certo modo, entra nesse nível de seriedade quando você escolhe o direito. Você tem essa capacidade de ver esses detalhes. E eu vejo que o Colégio Invisível também, quando estuda biografias, ele também tem esse detalhamento das nuances, das sutilezas nas relações das suas ações, das suas atitudes deixadas aqui na vida intrafísica. Achei muito bacana isso. E aí eu vou chamar, então, os nossos comerciais, tá? Então, vamos para os nossos comerciais, voltamos daqui a pouco com a Marilza e a nossa convidada, Elisa Frota. Ok. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito. Bom, pessoal, voltamos a apresentar o programa Conteúdo para Direito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo com a nossa convidada Elisa Frota. Marilza, é com você agora o nosso terceiro bloco. Pois é, professora, estamos chegando no último bloco, né? Eu queria que você comentasse a nossa pensata, a nossa segunda pensata. Bom, essa pensata, ela me lembrou uma questão que é a questão da lei da inseparabilidade grupocármica. Quando a gente fala aí desses contingenciamentos, né? A real punição do para-direito, porque a consciência é obrigada pelos contingenciamentos existenciais a evoluir. Eu pensei num exemplo. Vamos dizer lá, aquela pessoa que você ama muito, mas ela andou mais rápido na evolução, mas você quer reencontrá-la, né? É aquela coisa, eu não quero ficar longe. A situação ela já lhe impulsa. Eu pensei num exemplo positivo. A gente tem vários negativos que eu posso trabalhar daqui a pouco, mas eu pensei no exemplo positivo. Assim, você se separou porque muitas vezes cometeu interprisões grupocármicas, condutas anticosmoéticas que lhe levaram a um afastamento, um distanciamento. E eu acho que não há maior punição para quem ama do que o distanciamento. E aí eu vejo assim, eu fiquei vendo como solução o evoluir para reencontrar, né? O evoluir para lhe permitir que nas suas ações você consiga se aproximar do outro evoluindo. Eu pensei inicialmente nisso, assim, mas depois eu pensei um pouco também nos contingenciamentos da pandemia que a gente está vivendo aí. A questão mesmo de tudo isso que a gente está vivendo, o quanto a gente tem sido obrigado a evoluir. A gente está evoluindo nas práticas sanitárias de segurança, que não tínhamos, alguns não tinham. Eu tenho observado isso, que ainda hoje eu pensei, deu aqui na televisão que as normas de segurança, né,
para as crianças voltarem às escolas, às salas de aula. As crianças também. Assim, gente, se o ser humano evolui através do esclarecimento e da educação, eles estão evoluindo alguma coisa. Estão. Olha, meu filho, assim que começou a pandemia, aprendeu, antes de acabarem as aulas presenciais, a lavar as mãos. Ele tem 6 anos, ele tinha 5. Impressionante como ele lava as mãos. Ele diz, olha, isso aqui é para o coronavírus. Todos aqueles detalhes foram incorporados à prática da vida dele. A questão online, que é bem importante falar disso dentro dos colégios. Os colégios trabalham com ambientes virtuais há muito tempo. Dentro do Colégio Invisível da Paradireitologia, a gente tem sala de Zoom desde 2015. Agora, foi o que facilitou o desenvolvimento de tantos colégios invisíveis, foi justamente o online, né? O online. Aí a gente já tinha isso dentro do colégio. Aí chega a pandemia, tinha IC, eu não vou dizer aqui qual, mas tinha IC que eu pedia para ter curso online há 10 anos. Agora tem. O contingenciamento da pandemia forçou a evolução da IC, entendeu? A formatação de cursos adequados, aí tudo mudou, toda a estrutura, a gente tem um mundo Mas, novo. professora Elisa, tem uma coisa aqui que eu vou te pegar. Real punição está em destaque. Uhum. Aí nós temos outras pensatas do professor Valdo, que diz que no paradireito não existe punição. Punição. Eu também. A senhora punição veio? é uma palavra que me faz refletir muito. Não, ele Entendeu? coloca como real É a punição, porque o que ele está dizendo é que, na minha visão, na verdade, é uma consequência. Não é bem uma punição, é um efeito, entendeu? A evolução é um efeito. É um efeito, é uma consequência. Eu vejo assim. Aí você puxa a lei do livre-arbítrio. Lei do livre-arbítrio, lei de causa e efeito, entendeu? A lei do livre-arbítrio você vai escolher, né? Tomar suas próprias decisões, mas as suas decisões têm um efeito, têm uma consequência. Como eu falei lá no começo, a consequência pode ser o afastamento de quem você ama, ou a consequência pode ser a aproximação de quem você ama. Cada vez que eu vejo essa palavra nas pensatas, eu fico pensando qual foi o objetivo real que foi colocado ali, entendeu? Porque o autor, né, o professor Valdo Vieira, ele joga com essa palavra dentro das pensatas do paradireito. Por outro lado, ele tem uma outra pensata que ele diz que a real punição da consciência é a evolução. Então, eu penso assim, vamos ver qual a opinião, inclusive, do Eliel, né? Eu penso assim, com a evolução, a pessoa tem a conscientização dos erros, dos acertos, aí pode vir a culpa, né? A punição vai ser o sentimento de culpa ou a compreensão do processo, do estágio evolutivo daquela consciência, né? Eu acho que é mais essa compreensão mesmo, de onde você está no curso grupo kármico, onde você está na evolução, do contexto, de todas as circunstâncias que lhe envolveram naquele momento. Não é tirar responsabilidade, muito pelo contrário. Eu acho que é assumir responsabilidade. Esse real punição, nesse sentido, é você assumir a sua responsabilidade, lucidez. Então, assim, eu fiz isso aqui, não tem jeito, não tem volta, tá feito. Mas o que eu vou fazer agora? Não é ficar preso à culpa, pelo contrário, é agir sobre o que você fez. Quais são os caminhos que eu vou percorrer para poder arrumar, né? Para poder ensinar aquela que a gente sempre fala, né? Desensinar lá o que eu ensinei errado, recompor a situação, o dano que eu causei. Aí eu acho que nesse momento é que essa real punição pode se manifestar, né? Eu estou colocando real punição também em destaque, entre aspas, porque aí tem o próprio paradireito que fala nessa real punição, ele também dá direito da recomposição. Sim. Ele abre um espaço para recomposição a partir da lucidez. E do discernimento, né? Esse discernimento multidimensional que vai permitir você compreender, né? Ter uma cosmovisão
pelo menos circunstancial, daquilo ali que você fez. Toda vez que eu vejo essa palavrinha aí, dita pelo professor Valdo, eu digo que tem coisa atrás, né? Para a gente pensar mesmo. Mas é Como uma ele palavra diz, para pensar muito. Eu acho assim que se pensar a gente muito. fizer debate dentro da paradireitologia só sobre punição, a gente tem pano para muitas e muitas reuniões. Discussões, isso é. Mas, professora, vamos então às nossas perguntas desse bloco, né? Nós temos, por favor, professora Elisa, por favor, fale um pouco do projeto da Antologia Biografológica. Então, o projeto Antologia Biografológica é um projeto que a gente começou, a ideia dele surgiu em 2013, mas ele começou a ter o foco que eu vou falar agora a partir de 2015. Ele é um projeto de antologia de biografias, né? A utilização da biografia como um instrumento teático de pesquisa da paradireitologia. O nosso foco é a paradireitologia, mas a biografia é qual usada... o perfil desses biografados? Eu vou falar já, mas assim, o que eu quero que entenda é assim, a biografia foi um instrumento, o método que nós escolhemos de aproximar o para-direito da realidade. Porque a gente sempre via, assim, aquela coisa muito teórica, a distância da prática. Mas você vendo a vida de uma pessoa, o contexto em que aquela pessoa viveu, a rede de sociabilidade daquela pessoa naquele contexto, permite a gente ver com outros olhos a teática. Então, a gente fizemos um corte de período histórico, de 1830 a 1930, envolvendo personalidades relacionadas à abolição da escravatura, personalidades relacionadas ao fim, ali, a transição no Brasil do Império, do Segundo Império para a República e a República Velha, né? Então, são esses cortes, personalidades não só brasileiras, mas que tivessem alguma ligação com esse holopensene. Com isso, a gente formou um conjunto de biografados e toda uma rede que permite diálogo entre os pesquisadores sobre suas pesquisas. Então, a gente já teve reuniões em que a gente confronta a pesquisa de um com o outro. Ele disse isso aqui sobre essa personalidade. Por exemplo, a gente teve um caso... de grupo de épocas, todo movimento de grupo de épocas. Se misturando, né? Então, assim, esse projeto ele se constitui num experimento coletivo multidimensional contínuo. Tá? A gente considera ele um experimento coletivo. A gente está aprendendo sobre para-direito não só estudando essas personalidades em seu tempo e seus contextos, como a gente está aprendendo principalmente no desenvolvimento do projeto. É muito interessante a quantidade de aprendizado que a gente tem nessa continuidade e aprofundamento da pesquisa. É como se tivessem camadas, a gente chama assim de camadas. À medida que o trabalho vai acontecendo, a gente vai avançando na pesquisa, a gente descobre uma nova camada. E aí a gente começa a afinar a pesquisa, vai afinando. Professora Elisa, nós temos uma pergunta aqui de Esther Joana, de Aracaju, né? Então, ela quer saber o seguinte: é possível que alguma personalidade no extrafísico não aceite muito a sua biografia, a ser biografada? Essa pergunta faz pensar numa questão que a gente tem que sempre ter em vista dentro de uma pesquisa no paradigma consciencial, que é a multidimensionalidade, né? A gente tem dentro da pesquisa o contexto consciências intrafísicas, consciências extrafísicas, amparadores intrafísicos, amparadores extrafísicos, é todo um conjunto multidimensional, né, participando da pesquisa. A gente já teve no projeto situações em que pesquisas não avançaram, porque várias pessoas já começaram, umas avançaram, muitas já estão com o artigo pronto, Marilza mesmo é uma delas, outras não avançaram nas pesquisas. E a gente foi analisando fases. E o que acontecia? Porque a gente começou a observar padrões de pesquisas, o porquê que aquelas pesquisas não avançavam. Muitos casos, a gente percebeu que havia, sim, uma dificuldade de traços do pesquisador de verificação, de atualização da autopesquisa, para poder dar conta daquele biografado. E é como se o biografado não aceitasse aquela pesquisa, o pesquisador. Pelo Ele menos diz, esse não vai me entender.
Esse não vai Eu me tive entender. uma experiência que eu fui escolhida pelo biografado. A forma que eu fui parar dentro do projeto é Exatamente. inusitada, né? Esse é outro caso, porque também tem os que foram escolhidos pelo biografado e continuaram a pesquisa, tem uns que chegaram e tinham afinidade, mas a pesquisa não foi adiante, e tem uns que nem sabiam quem era o biografado, não tínhamos nenhuma informação a princípio, mas a pesquisa deslanchou, e outros que tinham amor pelo biografado e a pesquisa não andou. Ó, Então, assim, é muito interessante tinha que porque escrever depois a nós respeito, estamos né? escrevendo sobre isso, essas fases que a gente tem observado no desenvolvimento da pesquisa, de como é que isso ocorre. Porque, assim, uma coisa muito importante, é um dos pontos que a gente fala muito, é a questão de como você olha o biografado. A Graça vai falar mais, a professora Graça Dantas vai falar mais sobre isso, mais oportunamente, eu acredito, mas, assim, o olhar do não julgamento, né, é muito importante, é algo que ela deve aprofundar. Mas o projeto tem permitido a gente assim entender, assim trabalhar com um crescendo axiológico, né, da empatia, respeito, hétero e autoassistência com a cosmoética. Tem sido bastante proveitoso para a gente. E São nós usamos muitos também a conscienciometria, né? também. São mais de 20 pesquisadores, são mais de 30 biografados. Nós já fizemos apresentações de diversas mesas nos fóruns da paradireitologia, É, mesas com muitos pesquisadores. Teve eu um ano que a gente vi. apresentou a mesa dos abolicionistas no Fórum da Liberdade. No ano seguinte, a gente apresentou a mesa Liberdade e Dignidade no século XIX, muitas mulheres. Foi bem interessante, mulheres do século XIX. Já tivemos mesas sobre a interação para direito cosmoética, né? Nesse Também. mesa da dignidade humana, eu apresentei o meu biografado, né? Sim. Foi até Então, muito rico, bastante experiência para a psíquica. você pode dizer, por experiência, né, que a gente começa a perceber muita coisa, né? O projeto permite contatos, é como se a gente estivesse ali numa conversa, muitas vezes com o biografado, em O reuniões, próprio com o biografado, próprio biografado concordo. nas reuniões. Professora, me fale um pouco do seu artigo em coautoria com a professora Graça Dantas sobre biografias e para-direito em sejos de liberdade. Então, esse artigo, a gente primeiro apresentou essa pesquisa, essa proposta de pesquisa teática, a gente primeiro apresentou ela em 2015, num fórum da paradireitologia, e depois a gente sistematizou isso e publicou esse artigo, que foi publicado, está aqui a revista, na revista Estado Mundial, volume 2 de 2017. Ele está aqui para quem quiser acompanhar, né, ver, onde a gente faz toda uma sistematização do que é o projeto Antologia Biografológica, né? O artigo tem 4 seções. A primeira delas é do exercício biográfico, que é a questão do biografado, do que é biografar, é isso que a gente trabalha. O segundo, da aplicação paradireitológica, onde entra o paradireito nesse trabalho. Então, a gente trabalha demonstrando a possibilidade de interação, de interdisciplinariedade entre duas especialidades da conscienciologia em prol do aprofundamento da pesquisa. Aí a gente tem uma terceira sessão, que é falando do projeto Antologia Biografológica, e por último a gente fala das oportunidades de liberdade através desse tipo de pesquisa teática. Muito bom, muito bom. Agora nós vamos ler a terceira pensata, comentar, depois o Eliel entra fazendo o comentário. Vamos ter que fazer um comentário um pouco rápido, tá? Quanto mais você evolui, menos valoriza a biografia que escreveram sobre você. A heterobiografia não muda a sua história pessoal, de nada adianta os elogios ou críticas alheias. Intraconsciencialmente você, quando lúcido e autocrítico, sabe muito bem quem realmente é. Com a evolução consciente, você não vai se importar tanto com o passado e sim com o trabalho a fazer daqui para frente. Na verdade, ficou uma síntese do programa, né? Ficou. Do que nós comentamos aí para trás, né? Então, É a questão da autenticidade, né?
Você sabe sobre autenticidade. você sabe, não importa o que estão dizendo, você já o seu nível de É, autopesquisa, de autoconhecimento, de autoenfrentamento, autocrítica, né? isso. Já adquiriu um grau de lucidez que não precisa ninguém lhe dizer. Você vai É, saber quando você pisou na é, bola, quando você errou e quando você acertou também, e saber é. os rumos que você tem que tomar, né? Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos convidar a professora Elisa a fazer as suas considerações finais em relação à sua participação. Eu estou muito grata pela oportunidade. Eu acho que o tempo passou tão rápido nessa entrevista, foi Passou. tão tranquilo, eu nem percebi que o tempo estava passando. Foi muito bom, muito grata mesmo. O Colégio Invisível da Paradireitologia agradece e espera novas oportunidades para que a gente possa continuar nos debates aí. E convidamos a quem quiser participar, nos procurar através do e-mail paradireitologia@colegiologia.org. Muito obrigada. Agora vamos passar para o professor Eliel. Quero agradecer desde já a sua participação no programa. Um prazer muito grande tê-la aqui com a gente. Agradecimento é meu. Eliel? O que eu achei mais importante nesse módulo, Elisa, foi a questão da palavra punição e o entendimento disso. Eu acho que vale a pena só um programa para a gente falar sobre a questão da punição dentro da visão do paradireito e como que isso acontece, ocorre, né? Então, infelizmente, está acabando o nosso programa. A gente vai finalizar o nosso programa agora, eu, Eliel e Marilson de Andrade. Queremos agradecer a presença da professora Elisa Frota, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a sua participação e convidá-los, né, para a próxima semana, nosso sábado, às 11 horas. Você ouviu na rede, né, Comunicadora do Iguaçu, RCI AM 1320, e um bom dia para todos.